Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Olá, meu nome é Felipe e aqui eu vou apresentar nessa sexta aula mais algumas partes das aulas apresentadas pelo professor Carlos Bezerra, Concílio Vaticano II, a Terceira Guerra Mundial. Ele toma como referência aqui este livro de Daniel Leroux, Pedro, tu me amas, a igreja ocupada pelos seus inimigos. E eu faço minhas palavras as palavras do professor Carlos. Eu não faço essas aulas com alegria, mas faço com tristeza. E é sincero aqui, meus caros, a fala, porque é muito triste você olhar todas essas coisas que foram feitas no passado. A mídia, ela era restrita, não eram muitas pessoas que tinham acesso à internet. Então, algumas coisas eu creio que a mídia escondeu para que não ficasse uma má impressão, dependendo do lugar, do país, enfim. Aqui nós temos um resumo das falas que ele destaca. Aqui eu fiz essas anotações, todas de João Paulo II. Precisamos de um humanismo católico. E aí, essa palavra humanismo, ela vai contaminar todos os documentos e falas de Papa João Paulo II. A liberdade religiosa foi a maneira de destruir o reinado de nosso Senhor Jesus Cristo. Essa é a fala do próprio professor, uma vez que João Paulo II trabalhou incansavelmente na liberdade religiosa de outras religiões, outras denominações. E as justificativas, né? Existem vestígios ou ruínas de verdade nas outras religiões. E essas palavras vestígios ou ruínas foram deturpadas, né? Como se, em vez de ter algum vestígiozinho que seja, está sendo encarado como sendo uma descoberta fenomenal, como se a outra religião tivesse luzes que jamais o catolicismo tem alcançado. Essa frase unidade na diversidade também é muito frequente, né? Buscar essa unidade por meio da diversidade, onde na realidade a unidade se faz na verdade e não na diversidade. Cristo não deve reinar na humanidade, mas deve reinar em cada indivíduo. Ele coloca essa frase onde ele trabalha com um conceito bastante agnóstico, né, de que Cristo ele não precisa reinar como nós, né, defendemos como Rei do universo, nosso Senhor Jesus Cristo, mas que cada um tem dentro do seu coração este toque da graça que, de certa forma, reina em cada um de nós. Então, é só eu conversar com Deus dentro de mim, tá tudo certo, né? Eu não preciso impor ou, na verdade, esclarecer as pessoas de que existe o reinado de Jesus Cristo, o reino de Deus. Ele já iniciou a partir do momento que nosso Senhor morreu na cruz. Dali se iniciam os sacramentos e todo o poder da graça é ministrado por eles. Esse é o reino de Deus, que já inicia desde a cruz, né? Quando aquele ladrão, né, pede para Jesus lembrar dele, Jesus fala: ainda hoje, né, estarás comigo no meu reino. Né? E este reino, de fato, se instaurou naquele momento. Não é um reino que vai começar lá no céu. Não, já começou aqui na terra, com a morte do nosso Senhor Jesus Cristo. E é o reino da graça, por meio dos sacramentos. Bom, Papa João Paulo II elogia Dom Helder Câmara, o pai da TL. Né? Aqui eu coloquei um dos elogios, né, porque são inúmeros elogios a muitos hereges. Isso tudo para mostrar o quanto estava contaminado o Concílio Vaticano II por ideias completamente anticristãs. Anticristãs no sentido mais estrito da palavra, ou seja, contra Jesus Cristo. Para finalizar a nossa aula, eu vou aqui apresentar algumas fotos que foram também mostradas na aula do professor Bezerra, para deixar claro esse ecumenismo de João Paulo II. Aqui ele recebendo uma bênção de sabe Deus o que é isto, né? Aqui naquele famoso encontro de Assis, veja, budistas, muçulmanos, coisas estranhas, plantas na mão, e a gente achando estranho missa afro, né? Pois é, a coisa já acontecia já lá do lado de trás.
Aqui ele encontrando muçulmanos, né, islãs, budismo, e um diálogo super elogioso, né? As trocas de elogio eram fenomenais, assim, né? Religiões que não têm a menor crença em Jesus Cristo. Eu fico me perguntando se esse senhor que está aqui sentado com a perninha cruzada estava se sentindo bem com a presença de João Paulo II. Na aula, o professor Carlos Bezerra menciona que o budista aí nem se levantou. João Paulo II é que chegou e sentou. Então, assim, até as outras religiões às vezes ficam com um pouco de receio, né? Porque isso não é comum, gente. Isso daí nunca foi comum. Aqui me chocou muito, né? Uma tal religião animista, onde João Paulo II, num encontro do concílio, recebeu uma bênção desse povo aí. Eles entregaram na mão de João Paulo II um pouco de água e farinha, e aí João Paulo II foi aspergindo ao redor. Isso significa uma graça que vem para a pessoa, que ela distribui para todos, e que ele foi sempre, antes de celebrar a Santa Missa, nesses dias do concílio, ele ia lá, né, e participava do ritual desse povo, que estava tudo dentro do concílio, né? Então, cada um manifestava as suas religiões, seus atos de louvores, e o Papa lá no meio. E aqui uma foto dele recebendo uma bênção, sei lá Deus o que é isso, né? Ainda a roupa tá piedosa, né? Mas mesmo assim, gente, são rituais completamente pagãos dentro da Igreja Católica. Isso é inadmissível. E isto não teve a repercussão que deveria ter. Portanto, essas aulas, por mais simples que elas sejam, eu tenho consciência que eu estou fazendo ela de forma muito simples, elas servem para despertar todos a buscarem mais informações. Eu estou fazendo o meu papel e assistindo às aulas do professor Carlos e buscando as referências que ele vai citando ao longo das aulas e verificando que de fato essas coisas aconteceram. Não é história da caronchinha, gente. Então eu peço a todos que busquem as informações. O Concílio Vaticano II foi uma lavagem cerebral nos católicos e, infelizmente, alguns líderes, alguns papas, foram na onda, acabaram seguindo o fluxo. E infelizmente eles precisam de nossas orações, pois eles cometeram muitos erros que Nossa Senhora já tinha alertado. Eu peço a todos que façam um discernimento sobre o que vai acontecer na igreja daqui para frente e da onde está vindo essa filosofia de aceitação à bênção de pecados. Que a Virgem Santíssima nos conduza. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.